E aí, boa noite, boa noite. Está no ar mais um episódio do podcast Em Cena. Sejam bem-vindos. Hello, gente! Como vocês estão? Olha só, o episódio de hoje está sensacional, como todos, né? Por favor, né? Antes de apresentar aqui os nossos convidados para vocês, quero deixar aqui o agradecimento aos nossos patrocinadores, Doma Cabelo, Estúdio Arcanjo e Cena Criativa. Obrigado por ajudar a fazer tudo isso aqui acontecer. E é sempre um grande prazer estar aqui com vocês toda quinta-feira, compartilhando um pouquinho aí do que rola no mundo do teatro, trazendo aqui para vocês essas dicas, né, incríveis. E é isso, galera. Vamos lá? Vamos bater um papo com os nossos convidados de hoje, Thay? Bora? Eu tô super ansiosa. Hoje temos aqui dois atores sensacional. Primeiro, Sam, ator e cantor, e Viana, ator. Ator, circense. Circense também, olha só. E me comunico em Libras também. Uau! Meninos, sejam muito bem-vindos. Um prazer receber vocês aqui no Em Cena, bater um papo, falar aí de coisa boa, não é isso? O prazer é nosso, Marcos, estar aqui no seu programa. Um abraço, você que está nos assistindo. E vamos falar de teatro, né? Por favor, que é o que a gente mais gosta. Adoramos. Aqui, ó, aqui a gente é puro teatro. Exato. Então já vamos começar com aquela que é a amor das perguntas. Como o teatro entrou na vida de vocês? Quando foi que aquele bichinho maravilhoso picou vocês? Quer falar? Fala você, filho. Bom, esse bichinho me picou, eu era muito jovem. Minha mãe me colocou pra fazer Menino Jesus recém-nascido. Na igreja Ficou cedo, católica. bem Comecei cedo. Só que assim, não fui direto pra arte. Quando eu entrei na arte mesmo foi em 2017, no Espaço Cultural em Itapecerica da Serra. Que eu fui fazer vários cursos lá. Falei, ai, tem teatro, gostei, vou meter as caras. Meti as caras, me apaixonei, tô aí, de 2017 pra cá. Teve um tempo que eu me afastei do teatro, como todo mundo faz, né? Um momento da vida. Mas tô de volta no teatro e vamos pra cima. E essa foi em 2017 que plantou a sementinha no meu coração da Tá arte. crescendo até hoje. E tô crescendo até hoje. Bom, no meu caso, eu também sempre tive esse sonho, desde criança, de ser ator, mas sempre enterrei esse sonho, sabe? Sabe quando as pessoas falam pra você, faz uma coisa que dá dinheiro? A gente sempre ouve isso, né? E aí, quando eu fui fazer outras faculdades, fiz engenharia mecânica, e aí eu vi que não era pra mim aquele negócio, eu falei, não, vou buscar uma coisa que tenha mais a ver comigo. Fiz canto, e aí depois de fazer o canto, eu frequento uma igreja, né, que é a Cidade de Refúgio, uma igreja voltada ao público LGBT. E aí eu fiz um musical nessa igreja, um musical de Natal. Aí eu fiz o Rei Herodes, um vilão, né? E aí aquilo acendeu de novo dentro de mim. Eu sempre estava ali buscando, eu sempre ficava namorando escolas de teatro. Ai, meu Deus, será que vai dar esse mês? Será que eu consigo fazer um curso de teatro agora? Sempre fiquei ali namorando, mas sempre em segundo plano. E quando eu fiz esse musical, eu falei, cara, acendeu, agora. desenterrou dentro de mim. Eu falei, não, vai dar legal, eu consigo fazer. É isso que eu quero pra mim. E aí eu terminei o curso de canto que eu fiz na ETEC de Artes. Aí eu fui atrás de estudar, entrei no curso de teatro, né, no NCA, e comecei a fazer. E aí comecei a me aprofundar e me apaixonei e estamos seguindo agora, né? Tá crescendo também até Então, hoje. estamos crescendo até hoje. Bom, conta um pouquinho pra gente. Vocês fazem parte de um coletivo, não é isso? O coletivo 13 Pontas. Uhum. Isso. E como que nasceu esse coletivo? Bom, o Coletivo 13 Pontas, ele nasceu desse curso de teatro que a gente fez, né? Que é o curso de capacitação artística no NCA. Ele surgiu dessa turma, desse grupo de alunos, né? O nome é 13 Pontas porque se originou desses 13 alunos, né? E cada um, o nosso símbolo é a estrela de 13 pontas, onde cada estrela representa um desses alunos.
e representa essa pluralidade, né, de cada um Uhum. de nós, né? A gente tem um grupo bem diverso, tanto de idade quanto de identidade. Hum. Então, essa estrela, né, esses símbolos, vem para falar dessa diversidade que a gente tem. Isso se originou assim. E aí, a cada semestre, nós desenvolvíamos uma pesquisa, né? A gente começou com Shakespeare, depois foi para o realismo, Stanislavski, depois Brecht, e finalizamos com a tragédia grega. Foi com o espetáculo Barbie Troiana. E esse espetáculo, a gente pegou ele, depois de formados, e a gente falou assim, vamos continuar, não vamos deixar essa chama apagar, vamos nos produzir, né? E aí a gente pegou esse espetáculo e começou a produzir para circular. Eu sinto um privilégio de fazer parte desse elenco, porque a gente não começou juntos, eu era de outra turma, e eu peguei eles no último semestre. Tipo assim, eu entrei no Grécia Antiga pra fazer com eles, Uhum. me enfiei nessa turma com eles, e a gente finalizamos. Quando eu finalizei o curso, o elenco voltou de novo. Ah, a gente vai fazer de novo. Vamos com a gente? Eu falei, vamos sim. Aquela, por favor. Por favor, eu estava louco por essa oportunidade. E é isso, eu sou apaixonado por esse elenco e pelo trabalho que a gente fez. Porque a gente fala muito sobre minorias, a gente fala muito sobre como a mulher é tratada não só naquela época, em tempos de guerra, mas como ela é tratada hoje em dia. E não só mulheres, como pessoas surdas, pessoas negras. Maiorias, em geral, a gente aborda esse tema e eu acho isso muito interessante. É maravilhoso, gente. Aquelas. Ô Sam, quando vocês resolveram, né, montar o coletivo, Uhum. qual foi o principal objetivo, né, de se criar o coletivo, montar o coletivo? Então, o principal objetivo, né, em termos práticos, a gente começou a fazer precisava da necessidade de criar-se um Instagram. Inicialmente começou assim, criar-se um Instagram, e aí a gente pensou nisso, em criar mesmo essa identidade de uma companhia enquanto estivesse na escola, né, esse coletivo, para divulgar os trabalhos que a gente estava fazendo em termos estudantis, mas sempre essa cabeça de estamos nos profissionalizando, estamos nos preparando para entrar no mercado de trabalho. Então, sempre a ideia foi, estamos iniciando aqui estudando, tanto que eu não gostava de falar que estávamos estudando, estudantes, né? Não que seja uma palavra pejorativa, mas eu sempre tive na cabeça, a gente sempre procurou desenvolver esse pensamento de estar se profissionalizando. Porque quando você pensa, às vezes, como... eu sou apenas um aluno, e somos eternos alunos, né? Mas tem aquela coisa de, eu posso errar, eu posso fazer de qualquer maneira, eu tenho tempo para errar. E a gente sabe que na vida adulta, nos nossos corpos, ainda mais pra gente, quanto pessoas pretas, a gente não tem tempo de errar. A gente tá fazendo agora para acertar. Então, era essa mentalidade que a gente sempre procurou desenvolver. E desde a época da escola, a gente buscou parcerias de divulgação, até com você, maravilhoso, que divulgou a gente em outras produções que a gente fez. Então, essa foi a ideia. Esse foi o objetivo, de iniciar desde do tempo da escola um projeto. Tempo acadêmico já de forma profissional. Exatamente. Então vocês já foram assim do além de, tipo, não vamos terminar aqui. Começou com esse pensamento estudantil, mas, tipo, vamos prevalecer e se tornar pessoas profissionais. Exatamente. Maravilhoso. E por isso que é um privilégio estar com ele, porque eu tava na escola. E de quando se montou o coletivo até hoje se permanecem as mesmas pessoas? Os Mudou integrantes? alguém? Não, mudou um pouco. Mudou Bastante pessoas, porque quando se forma, cada um tem a sua área de especialização. Alguns foram para dublagem, outros resolveram dar um tempo, descansar, depois que terminaram o curso. Outros se mudaram.
Então, teve algumas pessoas que não estão mais conosco e a gente reintegrou outras pessoas ao elenco. A gente chamou pessoas que, porque ao longo dos semestres, também teve atores que foram deixando de fazer o Sim. curso. Mas a gente também falou, olha, vem aqui, a gente precisa de você de volta. Vai lá e dá uma resgatada. E dá uma né? resgatada. Então, hoje, a gente tá com o elenco completo, mas uma formação diferente. É isso É aí. isso. Bom, agora vamos ao que interessa. Vamos Exato. saber tudo. Queremos saber, na verdade, Por né? favor. Tudo sobre o espetáculo Mulheres de Troia. Conta aí. Como nasceu esse espetáculo? Como é que foi esse processo de construção? Quer falar? Bom, esse espetáculo nasceu no núcleo de captação teatral, né? O diretor João Hanush. Ele tinha que apresentar um projeto da Grécia Antiga e o diretor do curso isso mesmo, ele falou, não, mas tem que ter um musical. Tem que ter música, tem que ter monólogo, tem que ter não sei o quê. Hanush falou, tá bom, vamos fazer, né? Vamos fazer. Então, Hanush trouxe essa proposta pra gente de uma forma bem abrangente. Confesso que, quando vi a proposta, porque o nome originário era Barbie Troiana, não sei nem se eu poderia estar citando. Não, sim. O nome originário era Barbie Troiana. Falei, gente, Barbie Troiana, Grécia Antiga. Não sei se eu quero fazer isso, não. Eu não sei se eu quero fazer isso, não. Mas entrou no âmbito que, enquanto a gente foi construindo isso, que foi assim que começou, no âmbito acadêmico, enquanto a gente estava construindo esse projeto, eu vi que era um projeto que abrangia muito mais do que uma Barbie, muito mais do que uma boneca. A gente não ia falar sobre bonecas. A gente não ia falar sobre só as troianas, a gente ia falar sobre o que acontece realmente na sociedade. E foi assim que começou esse projeto, com o Hanush falando, tá, eu vou ter que fazer isso. E eu, tá, ele vai ter que fazer isso e a gente vai ter que ir pra cima junto. E tamo aqui. E foi, na verdade, existe um módulo, né, nesse curso de capacitação, que é o módulo Grécia, sobre tragédia grega. E aí, o módulo, ele culminava com uma apresentação sobre um espetáculo sobre tragédia grega. E aí o João Hanush, que é o nosso diretor-geral, ele falou, olha, ele propôs pra gente não fazer uma tragédia como ela era feita há mais de 1000 anos atrás, mais de 4.000 anos atrás, né? Na época da Grécia Antiga. Ele trouxe essa releitura, né? Ele trouxe um texto da Christine Evans e traduziu esse texto. Aí trouxe pra gente, pra turma. Num primeiro momento teve esse certo estranhamento. A gente falou, como assim, né? Porque o grupo queria fazer algo mais clássico mesmo, uma tragédia clássica, né? Eu estava ansioso pela tragédia. Isso, aquela coisa, chora, se joga no chão. Mas aí o João, porque a pesquisa do nosso diretor é justamente trazer elementos pop dentro da dramaturgia, né? Misturar esses elementos pop dentro da dramaturgia do teatro no geral, né? Então, teve essa mistura do pop, do geek, com a tragédia grega. E foi aí que a gente começou os trabalhos acadêmicos com Barbie Troiana, né? E que misturava esse livro da Christine Evans com o texto de Eurípides, né? As Troianas. E foi assim que iniciou esse projeto. E essa peça, né, ela fala sobre o pós-guerra de Troia. O que aconteceram com essas mulheres, as troianas, porque o que aconteceu, né? O Troia perde a guerra, e aí a gente conhece a história do cavalo de Troia. Dentro do cavalo de Troia estavam os gregos, né, esperando o momento oportuno para, quando os troianos estivessem todos bêbados, comemorando a vitória deles, porque eles ganharam aquela batalha primeiramente. E quando eles estavam mais vulneráveis, bêbados, comemorando, aí os gregos saem desse cavalo de Troia, aí que vem a expressão, e matam todos os troianos, os homens, né? E aí restam quem? Restam as mulheres, as troianas, as mulheres e as crianças.
E a peça, ela fala sobre esse pós-guerra, né? Sim, O sim. que aconteceu com essas mulheres, o que aconteceu com esses povos, né? O que acontece quando alguém perde a guerra? É do ponto de vista dos perdedores da guerra, né? Então, é um tema muito atual para o que a gente vive hoje, né? Esses conflitos que a gente tem no mundo, né? E foi assim que originou essa pesquisa. Bom, quero muito, muito saber de vocês, Uhum. né? A construção desse personagem. Como é que foi a construção desse personagem, né, para essa atualidade do mundo de hoje da gente? Como é que foi? Você quer Fala. falar sobre o Heleno ou eu falo sobre o Max Fala primeiro? sobre o Max, fala sobre o Max, fala depois. Bom, Max é um personagem surdo. Foi um desafio quando o Hanushi virou pra mim e falou: Viana, estou elaborando o seu personagem, estou colocando um personagem na peça pra representar a comunidade surda. E eu soube que você estudou Libras. E eu fiquei tipo, eu estudei Libras. E nisso ele fez um primeiro monólogo. Só que para você interpretar uma comunidade, né? Tipo, representar uma comunidade, você precisa de um estudo um pouco mais aprofundado. E essa não é a área do Hanushi. Então, eu peguei o primeiro monólogo que ele fez, dei uma analisada, dei uma estudada, falei, beleza, isso daqui tem potencial, a gente pode elaborar um pouco mais. Dá uma lapidada. Dar uma bela de uma lapidada, uma estudada na cultura dos surdos. E nisso, tem até uma hora na peça, dando spoiler da peça pra vocês irem assistir, Só não muito, tá? que eu faço eu faço uma quebra épica brechiana pra explicar que eu não consigo representar um surdo em cima do palco. Eu não consigo mostrar pro pessoal, Viana, não posso falar o que o surdo sente, o que o surdo viveu na vida dele. Eu estou ali pra contar uma história. Mas eu nunca, nenhum ensaio, nenhuma maquiagem, vai transmitir de fato a vivência de uma pessoa surda. E eu entendo isso. E peço que quando eu errar em cima do palco, se eu fizer algo de errado, que me corrijam. Uhum. E se eu acertar em cima do palco com a comunidade surda, foi porque muitas mãos passaram, muitas mãos me ensinaram, muitas mãos sofreram e eu fiz um projeto bem elaborado e bem legal para representar a comunidade surda de uma forma bem Muito respeito, né? com muito respeito, com muito Exato. respeito. Eu E a acho gente fala sobre minorias lá também, né? Uhum. Tipo, na peça a gente fala muito sobre minorias. E a surdez é uma abordagem que as pessoas fecham os olhos, sabe? Elas Muito, né? fingem que não existe. Quando a gente, por exemplo, eu não quero aprender espanhol. E se você for aprender espanhol, você tem que estudar sobre a cultura das pessoas Sim. da Espanha. É a mesma coisa a linguagem de Libras. Você tem que entender a cultura deles para você falar com eles de uma forma respeitosa e para você conseguir se expressar de uma forma que não ofenda uma comunidade, como acontece com vários outros nichos. Só que o foco do Max é a surdez. Uhum. O que que aconteceu? Aconteceu, não sei se é a palavra certa, mas assim, o que despertou em você que fez com que você buscasse esse conhecimento em Libra? A comunicação. Não foi nem a questão de, eu quero ser intérprete. Eu quero interpretar, interpretar músicas. Não foi. Foi A a comunicação simples comunicação. Amo me comunicar, sempre gostei de me comunicar com as pessoas. E eu trabalhava em supermercado, eu fiquei quase 3 anos trabalhando em supermercado. E uma amiga minha, uma vizinha minha, eu faço curso de Libras. Eu vi uma aula, me apaixonei, falei, vou fazer. Saí do supermercado e foi assim que eu conheci o núcleo de captação teatral, porque eu estava fazendo estágio em Libras, no Teatro Itália. Olha. E fazendo estágio lá, fui pesquisar, porque eu nunca tinha ido no Teatro Itália. Nunca tinha ido. Fui pesquisar no site, tava lá, curso de capacitação teatral. Eu falei, olha que bacana! Fui fazer o estágio lá, conversei com o pessoal da escola e entrei na escola. Minha professora de Libras olhou, é a sua cara, é a sua cara, é você todinho. Então, o que me despertou mesmo foi a comunicação, querer me comunicar com todo mundo. Eu sempre gostei de me comunicar. E eu acho que é legal também abrir esse parênteses, igual o Viana colocou perfeitamente. Não que
estamos contando uma história, né? Longe de nós tirar um papel de um ator surdo, Sim. de uma atriz surda, né? A gente está representando essa história com muito respeito, porque não é totalmente o Uhum. nosso lugar de fala, né? Mas estamos contando essa história com muito respeito, entrando nesse território com muito cuidado, com muita pesquisa, né? E o meu personagem é a Helena O, que é o lado masculino da Helena, né? Nós construímos essa Helena em dois atores, né? Eu divido esse personagem com a Raíssa Fernandes, que é a atriz que faz o lado feminino da Helena. E a Helena de Troia, né? Que a gente conhece muito, né? E temos Helena de Manuel Carlos. Mas essa Helena, esse nome, ela é a causadora da guerra, né? E causadora entre aspas, né? Porque a guerra acontece porque Paris, que é o príncipe de Troia, ele rapta Helena, ele se apaixona por Helena. Algumas versões dizem que ele se apaixona por Helena, outras dizem que ele rapta Helena da Grécia. Nos filmes, a gente vê as versões que ele foge com ela, os dois se apaixonam, a versão mais romantizada, né? E ele foge com ela e Menelau, que é esposo dela, ela é casada com Menelau, que é esposo dela, vai atrás da mulher dele, em Troia, e é aí que acontece todo o conflito. Quando a guerra acaba, essa mulher, né? Ela é subjugada, ela é confrontada pelas troianas, que são as mulheres que perderam a guerra, como causadora. Por causa de você, nós estamos passando tudo isso. Então, esse personagem ele foi construído não como um gênero propriamente dito, né? A gente trouxe essas duas visões, como o público ele vai poder olhar a Helena como se ela estivesse num relacionamento homoafetivo, que é, no meu caso, sendo um homem gay, ou como se ela estivesse num relacionamento heteronormativo com a Raíssa, né, que interpreta o lado feminino da Helena. A gente construiu como se fosse um arquétipo, esse arquétipo da beleza humana, né? Esse alter ego. Não como é a mulher mais bonita do mundo, mas a beleza que tem cada um de nós, Individual. né? Uhum. E como que essa beleza ela vai ser uma hora subjugada? Como que... Porque ela, por causa dessa beleza que ela tinha, ela foi sequestrada, ela foi julgada como culpada da guerra, ela é confrontada por outras mulheres. Então, como que essa beleza de cada um de nós, o que ela desperta nas pessoas, né? O que, de certa forma, como isso pode ser prejudicial, né? Como as pessoas, a gente, igual falando nesse recorte racial, enquanto o meu corpo, o que o meu corpo preto desperta nas pessoas, né? E como que pode ser, como que o meu corpo, como que a minha beleza, ela pode ser subjugada ou não, né? Então é mais ou menos isso. E foi um desafio construir esse personagem justamente para encontrar essa beleza dentro de mim. Porque a gente sabe disso, né? A gente, quando Sim. pessoas pretas, é muito difícil a gente se ver bonito. Se admirar, se amar não sei até, se né? Essa vocês... autoestima, né? Sim. eu não sei se vocês já passaram por isso também. É muito difícil pra gente, enquanto pessoa preta, ter essa autoestima. Então, pra mim, construir esse personagem foi difícil nesse sentido. Nossa, eu tô fazendo a mulher mais bonita do mundo. Como que eu vou olhar no espelho e falar, nossa, aquele meme da Nazaré, bonita pra caramba, sabe? Então, foi mais ou menos assim, essa construção de personagens, né? Sim. Bom, Sam e Viana, tem alguma cena que é bem marcante pra vocês do espetáculo? Pra mim, tem, mas eu vou Fala. deixar você falar primeiro. Fala que eu tô pensando a peça inteira é marcante pra mim. Pra mim, uma das cenas mais marcantes é a última cena da Helena, porque com o Menelau, as das Helenas com o Menelau.
Porque o Menelau, ele se apresenta dando outro spoiler, mas vejam a peça, por favor. Ele se apresenta no começo como um homem sofrido, que foi traído pela esposa. E, ai, meu Deus, como ele sofre. Mas, ao longo da peça, você vai vendo que ele causou aquela destruição. Porque a guerra não teria acontecido se ele não tivesse promovido toda aquela matança por causa da mulher dele. E aí ele vai jogando aquela culpa na mulher, ele vai jogando, você é a culpada, ela não presta, ela é mentirosa, e o público vai sentindo essa pena dele. Até que chega na última cena, que ele encontra a Helena, ele tem esse tete-a-tete com ela. Porque até então, no começo da peça, eles não se viram. E aí quando ele encontra a Helena e eles começam a se confrontar, aí essa cena é a mais marcante pra mim, porque aí ele se revela quem ele é. O homem agressor, né, misógino. E aí essa cena é a mais forte pra mim, assim. Bom, agora, pra você saber o resto, você vai ter que ir assistir, não é isso? Exatamente, veio assistir dia 16 de julho, às 20 horas. E você, Viana? Pra mim, a cena marcante é quando a rainha cospe no general. Mais um spoiler, família, mas vem assistir. Porque neste momento, o personagem que se chama Mika, ele faz. Qual que é a palavra? O reassentamento. Ele faz o reassentamento das mulheres troianas. O que as mulheres da nobreza vão fazer pós-guerra. E o Mika começa a fazer o reassentamento, e nessa parte, Max tá no palco. E Max encara com um olhar de empatia. Só que ele não pode se expressar, ele é um soldado, ele é subordinado do Mika, ele é subordinado do Jorge. E ele não pode se mover quanto a isso. Até que tem uma hora que Mika, ele fala pra qual lado a rainha vai, o que a rainha vai fazer pós-guerra. A rainha se revolta, e se Max não estivesse em cena nesse momento, provavelmente Mika mataria a rainha. Então, nesse momento, Max tira a rainha de cena, puxa ela, com empatia, com uma coisa de eu tô do seu lado. Sem falar e sem expressar. Só com um leve gesto, ele mostra que ele é empático pelo que tá acontecendo com as mulheres e ele tá junto com elas, independente por ele ser um homem surdo, um soldado surdo, ele só sobrevive se ele obedecer. E é uma coisa muito pesada na peça, que se ele não obedecesse, ele morreria, ele seria mais um dos corpos lá. Entende? Então isso pra mim é muito pesado, e na hora que o Max tira a rainha de cena, é um momento que ele fala, eu tô do lado de vocês. E é muito interessante também, você pontuando agora, porque existem vários Max na nossa sociedade. Uhum. Porque as pessoas costumam falar... e os Max, eles estão na onde? Eles estão nas periferias, né? São aqueles que acabam indo pro tráfico ou que acabam indo pras drogas, né? E não romantizando, né, nenhum tipo de experiência, mas, querendo ou não, a gente acaba o sistema acaba empurrando a gente para alguns lugares. E se você não tiver uma estrutura muito forte, você acaba cedendo. Quantas vezes, assim, o menino que tá lá na comunidade, ele vê o traficante ganhando mais de 20 mil reais e ele é empurrado, ele vê lá a mãe dele passando fome, necessidade, e aí não tem uma estrutura de uma escola. Ele é empurrado para aquela realidade. Todos nós temos uma escolha. E aí, acaba caindo na... E acaba escolhendo. E a peça também fala sobre isso. O Max, ele faz uma escolha, por mais que o sistema empurre ele para essa escolha. E essa escolha tem uma consequência, né? Uhum. Assistam pra vocês verem a consequência. Exato. Nossa, são muitas camadas. Eu acho que muito do que vocês falaram dessa questão da peça, falar de minorias, falar dessas dificuldades. E às vezes, por mais que seja uma peça mais voltada grega e tudo mais, ela não quer dizer que ela está distante da nossa realidade ou que seja muito fantasiosa. Foi o que você falou, essa experiência dele a gente pode colocar em exemplos que são da nossa realidade atual.
né? Então, gera essa vontade de ver a peça, assistir e reassistir e ver todas as camadas de cada um desses personagens que vocês estão comentando aqui, dando esse breve spoiler. E, de verdade, uau! Vamos estar lá, viu? Com Vamos estar lá. certeza, Vai. sem Com certeza, vocês são dúvidas. nossos convidados, com certeza. Com- Bom, meninos, olha só. Diretor, como tá o tempo aí? Vamos, Então, então. vamos lá. Gente, gostaria muito de saber, o que vocês esperam que, né, o público leve para cada após assistir o espetáculo de vocês? Uma reflexão sobre qual personagem você se identifica mais. Por exemplo, temos muito Max na sociedade, mas também temos muitas Helenas, temos muitas Écubas, Andrômaca, temos muitos de muitos em cima do palco também, representando. Por exemplo, eu, homem, cis, bissexual, afeminado. Por ser afeminado, eles me colocam, algumas pessoas me colocam num nicho de viadinho. Outras pessoas me colocam, me tampam a voz. Você não tem credibilidade por se vestir dessa forma. E eu fico tipo, o Max também não tem muita credibilidade porque ele não fala. E eu vou deixar bem claro na peça que ele tem voz. Ele Uau. se expressa, ele sabe falar. Eu me identifico muito com o Max, mas assim, eu também me identifico muito com a Cassandra, que é a vidente que ninguém quis ouvir. Tipo assim, eu tô vendo que tal trajetória vai dar tal resultado. Ô, galera, então, acho que isso daqui não vai dar muito certo. Você não tem credibilidade pra falar. Você é minoria. Então a gente não vai escutar. Então eu me identifico com Cassandra. Então o que eu quero é que a plateia tenha pós-peça essa reflexão e essa identidade com algum dos personagens. E falar, nossa, às vezes eu sou um Max. Às vezes eu sou um Mika. Às vezes eu sou um babaca. Exato, Porque e cair tem nesse Mika. lugar de se enxergar e falar, caraca, olha como é que eu sou. Exatamente. É isso que eu espero que a plateia tenha pós-peça. E eu faço minhas palavras do Viana também. Eu acho que se as pessoas puderem se identificar com os personagens, com essa realidade da guerra, né? Acho que a arte ela serve para discutir os problemas que a gente tem hoje, né? Então a gente tem conflitos muito sérios acontecendo hoje, né? Da guerra, das guerras que a gente tem, os rumores de guerras. Nossa, esse ano a gente teve várias tensões lá no Oriente Médio. A gente desesperado, será que vai vir todo ano será que vai vir a Terceira Guerra Mundial? Será que vai vir aquela tensão de uma guerra nuclear? Então, discutir esses problemas, esses conflitos que a gente tem hoje. E eu acho que também uma coisa nossa enquanto atores, Uhum. é uma galera jovem que está fazendo teatro. Então, você que está nos assistindo, eu acho que as pessoas falam que não tem, né, a nossa geração, a geração Z, a nossa geração não tem, os jovens não estão estudando, não estão fazendo. Então, tô aqui para mostrar, a gente está aqui para mostrar para vocês. Tem jovem fazendo teatro, Tem. produtores de elenco, tem jovem fazendo teatro, tem galera estudando, tem galera querendo se aperfeiçoar. Nós estamos aqui, então, nos vejam, né? Eu acho que tem muitos coletivos que estão lutando para poder fazer teatro. Então, Mostrar acho o teu que trabalho, né? mostrar o nosso trabalho, não só o nosso quanto coletivo, mas também que outras pessoas possam se inspirar. Sim. Nossa, eu vi essa peça. A gente tem a própria Cassandra, a nossa atriz que faz hoje a Uhum. Cassandra, a Clara. Ela foi nos assistir numa das montagens, que foi A Exceção é a Regra, do Brecht. E ela assistindo, ela falou, nossa, eu também quero fazer, eu quero estudar. E ela entrou para a turma, depois entrou para o elenco, tá com a gente fazendo lindamente. Então, acho que é inspirar outras pessoas, atores, atrizes a fazer, outros grupos de teatro, mostrar para as pessoas que a gente está aqui, a gente está fazendo teatro, sabe? Então, é isso que eu quero que as pessoas levem. Uau! É Olha, inspirador. Nossa. uma coisa que eu sempre falo aqui, né, é que assim, um dos nossos propósitos aqui
é justamente esse, né? Dar voz ao coletivo independente, porque a gente sabe, a gente tá vendo aí que é muito difícil, né? Para o independente colocar uma peça em cartaz, produzir, enfim, né? E um dos nossos objetivos aqui é justamente isso, né? Dar essa força, esse apoio, né? Fazer com que o público vá assistir mesmo o teatro independente, porque, meu, o teatro independente tem muita gente boa, tem muito ator bom, Muito. né? Uhum. A gente só precisa de voz, a gente só precisa de que as Ser pessoas visto. ser visto, que as pessoas acreditem em nós, né? Aquela, vá assistir e veja o que a gente faz sem dinheiro, mas agora imagine com dinheiro. Exatamente. Exatamente. Imagina com o patrocínio, os Exato. patrocinadores. Bom, galera, obrigado aí por vocês terem vindo aqui bater esse papo com a gente, falar um pouquinho desse espetáculo que está para estrear. E vamos convidar o público aí para assistir? Uhum. Bora. Primeiramente, quero muito te agradecer, Marcos, pelo convite. Agradecer você também pelo espaço. Eu acho que é de uma importância, para nós, enquanto coletivo, também é uma importância muito grande estar no seu programa. A gente sabe que você também, quando começou, enquanto apresentador negro, fazendo esse espaço dentro da arte, a gente sabe que é muito difícil para nós adentrar alguns espaços. E quando você vai fazer as entrevistas, eu olho, eu fico muito admirado, eu fico muito orgulhoso, Ah, eu sabe? vou chorar. É pra muito, mim. é muito, mas é pra nós, porque a gente Exato. sabe que adentrar os espaços culturais é muito difícil Difícil. para nós. É uma bolha, né? Que é pessoas- resistente. Isso, Uhum. e as pessoas nos olham, não nos. Né? É difícil a gente ter credibilidade. É. Então, para mim, para nós, é uma honra muito grande estar aqui. E estou aqui para convidar você, dia 16 de julho, às 20 horas, no Teatro Itália. Venha assistir a peça Mulheres de Troia, livre adaptação da tragédia grega de Eurípides e do livro Trojan Barbie, da Christine Evans. Direção geral do João Ranucci, direção minha de elenco e da Lilith Padovani, e direção musical da Makoto Machado. Teremos música também para você assistir. Então é isso, galera. Não percam a oportunidade de conferir aí o trabalho desses atores aí maravilhosos, junto com um grande elenco, não é isso? E é isso. Quinta-feira que vem estamos aqui de novo com mais um episódio, às 20 horas. Olha, tem rede social aí, Sam? Fala aí a rede social pra galera. Tem sim. @coletivo 13 pontas. A minha é Sam Oliveira Oficial com 2 L's. E a sua, Viana? A minha é Feli_Van. V-A-M no final. Sigam a gente, pessoal. Sigam. Então, galera, até o próximo episódio. E olha, queremos encontrar você lá no Teatro Itália, no espetáculo deles, viu? Então, bora pro teatro? Bora pro Vamos? teatro. Bora assistir.